Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Mais uma edição isolamento social. Sim, nós estamos sempre a mudar de sítio. Estamos. Temos vários cenários, Temos fixe. vários Dependendo aqui da logística familiar, Sim. Temos cenários diferentes. Olha, eu que tendo a prestar atenção assim às palavras, no outro dia estava a ver alguém, e acho que muito bem, a discutir o termo distanciamento social. O que é que ele pressupõe? Não é? Se alguém disser, olha, Mia, vais ter que estar em distanciamento social, o que é que isto significa por comparação, por exemplo, com distanciamento físico? Porque tu podes estar fisicamente distante de mim, mas estar socialmente muito próxima de mim. Certo. Não é? E, portanto, o termo distanciamento social, isolamento social, são termos que acho que mentalmente não nos fazem muito bem. Não é? Eu, por acaso, hoje estava a pensar nisso, porque pensei que eu tenho que fazer um distanciamento social de redes sociais. Ah, ok. Isso é um distanciamento diferente. Sim, mas não é sobre isso que vamos falar, pai, não? Não. Olha, a nossa, como é que eu ia dizer, primeira reação a toda esta situação foi, como quem nos acompanha acho que bem sabe, foi pegarmos nas nossas ferramentas, ou algumas das nossas ferramentas e poder disponibilizá-las, não é? E nós temos tido uma série de iniciativas. A primeira delas foi o lançamento do kit mental e emocional. Sim. Sim. Quantas pessoas é que já Olha, são? pelo último número que eu vi, acho que estavam perto de 7.500 pessoas inscritas no curso. Só que acho que a parte melhor tem sido o feedback que temos recebido do curso. Tem sido mesmo muito interessante a quantidade de pessoas que estão a validar que aquelas ferramentas que nós colocamos dentro daquele kit, que elas são mesmo úteis, não só numa situação de emergência, de alteração rápida do contexto, como são ferramentas para a vida. Isso deixa-me mesmo muito contente. Sim, foi essa a intenção com esse kit, não é? Que não fosse só uma coisa para agora, mas que fosse uma coisa para todo sempre. Sim, e portanto, quem nos está a ouvir, se nos está a ouvir antes de 30 de Abril, ainda pode aproveitar, porque nós vamos manter o curso online. O curso é gratuito, tem 10 lições, mais textos de apoio, e no final até podem emitir o vosso diploma. E o curso está disponível até 30 de Abril. Portanto, nós mais uma vez pomos nas notas do episódio, pomos o link para fazerem a inscrição, e aproveitem, porque está tanta gente a fazê-lo e com bons resultados, aparentemente. Isso deixa-nos muito contentes. Acho que não é? Sim. Hoje eu acho que queria falar contigo precisamente sobre a forma como nós reagimos inicialmente a notícias, reagimos a alterações do contexto, não é? Quando as coisas mudam e nos surpreendem, como é que nós reagimos? E queria discutir contigo, porque acho que é uma discussão muito interessante para toda a gente que nos ouve. Qual é o impacto mais duradouro, o impacto no tempo das minhas primeiras reações? Porque as primeiras reações tendem a ser muito importantes. Elas iniciam aqui uma série de processos mentais, e eu acho que nós podemos aproveitar esta situação toda, porque quase todas as pessoas conseguem fazer Backtracking. Conseguem fazer um backtrack e dizer, olha, foi assim que eu reagi inicialmente, e depois pensei isto, e depois afligi-me com aquilo, e depois preocupei-me com aquilo, e depois descobri isto. E acho que podem fazer um bocadinho de backtracking e assim aprender também um bocadinho sobre os seus próprios mecanismos mentais, e quem sabe temos aqui umas boas descobertas de desenvolvimento pessoal. Não é? Tu costumas utilizar uma frase muito forte em relação à reação, não é? Ao período de tempo entre o estímulo... É o espaço entre a emoção e reação. Estás a falar daquela citação de Viktor Frankl? Sim. Que ele diz que entre estímulo e resposta reside um espaço, e nesse espaço existe um espaço, e nesse espaço reside a nossa capacidade de resposta, e na nossa resposta reside a nossa liberdade. Mais ou menos assim. É mais ou menos isso, sim. Portanto, é interessante nós, por um lado, podermos avaliar o nosso processo de reação, mas também compreender o impacto a prazo que a nossa primeira reação tem. Sim, e também de compreendermos qual é o tamanho desse espaço que nós permitimos que exista entre esse primeiro estímulo e a nossa
a nossa resposta. Eu para aí há uns... eu não sei se alguma vez partilhei esta história aqui no nosso podcast, mas há uns 14 anos, 15 anos, eu fiz uma pós-graduação na IES em Barcelona e um professor lançou, portanto aquilo eram executivos na altura do mundo do fitness, de todo o mundo, tinham pessoas dos Estados Unidos, da Austrália, da Europa, e houve um dos professores, era um professor de estratégia, ele lançou um desafio. Contou uma história e a história tinha lá dentro um desafio, um enigma mental, em que no final dele fazer a sua apresentação, ele convidava-te, lançava-te uma pergunta e a pergunta só tinha duas respostas, sim ou não. Portanto, ele dizia, com estes dados todos que eu te apresentei, é possível isto acontecer ou é impossível isto acontecer? Portanto, tu tinhas que tomar um de dois partidos. E cada um dos participantes pensou autonomamente no enigma e comprometeu-se com uma resposta levantando o braço. E ele pediu aos participantes na sala, era um anfiteatro, para se levantarem e para irem para a parte da frente da sala, para o palco, e ficarem de um lado os que tinham dito sim e do outro lado os que tinham dito não. E, curiosamente, aquilo até ficou... Nós éramos 40 participantes, aquilo deve ter ficado, imagina, 22 para um lado, 18 para o outro. Foi, assim, bastante equilibrado. E aquilo era um enigma que tinha uma base matemática. Ou seja, seria possível, no limite, tu descreveres matematicamente o enigma. Ou seja, não era uma coisa, assim, tão subjetiva como... o que é mais bonito, o verde ou o azul. Não é? Era uma coisa mais objetiva. Só que era suficientemente enigmática, não era nada óbvia a resposta. E então, portanto, as pessoas pensaram e tiveram aquela primeira reação, não é? Que foi uma reação que nós não tivemos muito tempo, tivemos, não sei, 30 segundos, depois da apresentação, 30 segundos e o que é que tu achas? E fomos para ali. Depois, agora, ele lançou um desafio que era, cada um de nós podia dirigir-se à outra parte, às pessoas que tinham tido uma opinião diferente da nossa, e procurar explicar como é que nós tínhamos chegado à nossa conclusão e procurar convencer os outros com um argumento, dizendo, olha, aquilo que eu pensei foi isto, isto, isto. De acordo com isto, a minha opção é a opção adequada. E o objetivo era tu apresentares um argumento que fosse tão sólido que a pessoa do outro lado dissesse, pois é, eu não tinha pensado nisto, não, este fulano tem razão. E se em algum momento tu sentisses que o argumento te tinha feito mudar de opinião, tu fisicamente mudavas para o outro lado. E aquilo que se seguiu foi extremamente interessante, porque nós tivemos, não sei, qualquer coisa como 30 ou 40 minutos a partilhar argumentos e houve, de facto, algumas mudanças de posição, mas foram mínimas. Imagina, uma pessoa trocou de lugar e depois passado 15 minutos há uma pessoa que troca de lugar e depois passado mais 10 minutos há outra pessoa que por acaso era um dos que já tinha trocado de lugar a trocar novamente. Ou seja, depois o tempo foi avançando, cada vez nós mergulhávamos mais dentro do problema e cada vez pensávamos mais sobre o problema e os argumentos cada vez eram mais complexos e cada vez eram mais estruturados. E quem apresentava o argumento cada vez tinha mais a noção de pá, isto é mesmo sólido, agora eu vou provar. Só que do outro lado não tinhas reação nenhuma. Portanto, chegamos ao final do tempo, acho que foi uns 40 minutos para esta discussão, e em vez de 22-18, agora tínhamos 21-19. Yeah. Não é? E, no entanto, aquilo era um enigma que tinha uma resposta. Não era uma coisa subjetiva, havia uma resposta objetiva. Só que, no final, o professor sentou-nos a todos e ele descreveu um bocadinho o que é que ele tinha observado, porque ele ficou só a observar durante aquele período, e ele chegou ao final e disse, aquilo que esteve aqui em ação é uma coisa muito importante em estratégia, é muito importante em liderança. Nós estivemos perante o confirmation bias, o preconceito de confirmação. Exato. Que é a partir do viés da confirmação. O viés de confirmação, que é a partir do momento em que tu acreditas numa coisa, tu tendes a valorizar a informação que aparentemente confirma aquilo que tu já acreditas. Em que tu decidiste acreditar. Aquilo é que tu decidiste acreditar. Só que qual é que era ali o processo-chave, acredito eu? É que nos pediram ao fim de 30 segundos o que é que tu achas. Certo. Ou seja, o tempo que tiveram para decidir era muito curto. Era muito curto. Portanto, a primeira reação
teve muito pouco de, como é que lhe chamaste, de liberdade. Porque de espaço, de né? espaço. E entre o estímulo e compromete-te, houve muito pouco tempo. Não há liberdade, já agora, Sim. não há liberdade se eu nunca estiver disposta a mudar de lado. Sim, isso Né? aí abdicas da tua liberdade. É por isso que estamos a falar aqui, não, há pouco espaço. Sim. Né? A liberdade Sim. está na resposta. Sim, só que o que é que eu retirei dali muitas aprendizagens. Aliás, eu já fiz este mesmo exercício com muitos grupos ao longo dos anos, que eu achei mesmo genial o enigma em si. Para quem já fez cursos comigo, já pode-se lembrar do enigma da montanha, do tipo que sobe a montanha. E só que o que eu achei ali genial foi que foi quase como se a minha própria mente, a partir do momento em que eu dei uma resposta, que curiosamente, ao fim de 15 anos, continua a ser a resposta com que eu me identifico. A partir do momento em que eu dei uma resposta, de facto, começaram a acontecer uma série de processos mentais. Eu achei que as pessoas que achavam diferente de mim eram totós, os que pensavam como eu faziam todo sentido. Comecei rapidamente a observar uma turma que antes era uma turma de 40 pessoas, agora era nós e eles. Né? Comecei a fiquei muito chateado quando uma pessoa do nosso grupo mudou para o outro, porque aquilo não fazia sentido nenhum, como é que ela não percebe que aquilo não faz sentido. E reparei que, tal como o professor tinha previsto, quando a aula terminou e nós fomos embora, aquilo era um curso intensivo, nós estávamos todos em Barcelona, e o curso terminou, as pessoas foram cada um para o seu lado. Cada uns para um hotel, outros para o outro, foram jantar, não sei o quê, e durante o jantar, durante não sei o quê, as pessoas continuavam a ativar o confirmation bias, a tentar provar que a sua opinião tinha sido a correta. Eu acho que ninguém disse, olha, ok, esquece aquilo que eu disse, vamos olhar para isto outra vez como se fosse a primeira vez. Vamos recolher o máximo de informação. Que informação é que não estamos a considerar? O que é que eu posso descobrir? O que é que tu observaste? Não, a discussão continua à volta do eu tenho razão, tu não tens razão, nós temos razão, vocês não estão a perceber, eu vou-te explicar. E andou totalmente à volta disto. O que é que isto tem a ver com o nosso momento atual? Tem tudo a ver, acho eu. Tem tudo a ver. É que quando o contexto mudou, não é? Começou-se a ouvir falar do coronavírus, o novo coronavírus, não é? E houve uma série de pessoas... O que diz em inglês? Coronavirus. Porque tem mais... Parece uma coisa mais... Parece mais de filme. Sim. The coronavirus is coming. Não é? Coming to get us. Sim, porque muitas pessoas andaram a dizer vem aí, não é? Vem aí, vai chegar. Não sabiam que avião ia chegar, mas ele ia chegar. Não é? E ele ia chegar de qualquer maneira. Está bem. E só que acho que a primeira reação, que é, por exemplo, desvalorizar, não, isso é uma gripezinha. Ou então valorizar, vamos todos morrer disto. Ou comprometer-me com, por exemplo, as máscaras são essenciais ou as máscaras não servem para nada. Portanto, cada um de nós pode ter tomado, isto não aconteceu com todas as pessoas, mas pode ter tomado logo um conjunto de decisões muito imediatas, muito reativas. Não é? Qual foi assim, o teu primeiro pensamento quando começaste a ouvir falar do coronavírus? Olha, o meu primeiro pensamento, fazendo aqui como é que lhe chamaste há bocado, o backtracking. O primeiro pensamento, a primeira coisa que eu fiz foi começar a olhar para os números. E os primeiros números estavam relacionados com a China. Certo. E diziam que na China já tinham... Eu lembro a primeira vez que olhei assim a sério para isto, dizia-se, na China já terão morrido 1000 pessoas. Foi assim a primeira vez que as notícias me despertaram mais a atenção. E um dos primeiros pensamentos foi isso assim, mas espera aí, na China quantas pessoas morrem por dia? Tipo, qual é a relevância disto? Porque eu também podia estar a receber uma notícia a dizer que na China hoje morreram 5.000 pessoas de acidentes de automóvel. Não, no total, morrem quantas pessoas é que achas que morrem na China durante o dia? Não sei, muitas. Ou seja, a primeira coisa que eu olhei foi, a China é tão grande e tem tantas pessoas que eu posso olhar para qualquer coisa, qualquer causa de morte, e ela vai ter muitas pessoas. Ou seja, eu disse, este dado em si é mais ou menos, não é relevante estatisticamente. Portanto, esta foi a minha primeira coisa, que é, estão a pôr tanta atenção nisto, não é? A minha primeira reação não foi de que isto é muito importante. Se fosse além da distância. Além da distância. Sim. Se fosse uma pessoa mais conspiracionista, se calhar pensavas que eles devem estar a esconder números, como há pessoas que dizem, não é?
Sim, tu também te podes comprometer, não é? A primeira reação em relação às notícias também pode ser conspiracionista. Eu partilhei nas redes sociais, eu acho que tu te lembras, partilhei uma foto, uma imagenzinha tirada que alguém tirou do Facebook. Era alguém escreveu, estava tapado o nome das pessoas, mas alguém escrevia de vírus em vírus, de doença em doença, e eles vão controlando a população mundial. E alguém perguntava, e eles quem? E a primeira pessoa dizia, sei lá. que eu acho também giro. Às vezes quando somos conspiracionistas, mas nem sequer temos uma grande teoria de quem é que está por trás da conspiração. Eu acho que eu inicialmente senti que não me senti assim muito preocupada quando comecei a ler mais, quando comecei a ler mais dos grupos de risco e não sei o quê. Eu não tendo a reagir muito né? Há uma notícia que alguém fora do grupo do risco está muito mal ou que morre. Isso a mim não tende a despertar muita preocupação. Não é? O meu programa de olhar mais para o número global e tal como vai haver coisas que confirmam o contrário, não é? Vai haver uma criança, vai haver uma pessoa saudável, são aquelas exceções à regra, não sei se posso dizer isso assim. Não é? Tal como há outras situações em que são tão imprevisíveis, não é? Portanto, eu acho que e nunca pensei que fosse uma gripezinha, mas nunca me senti preocupada assim com não é? Quando comecei a ouvir falar, acho que foi assim, a minha primeira reação foi, olha, vamos ter calma, não é? Vamos ter calma o meu bias é que as pessoas deveriam ter mais calma, não é? O que é que tem sentido? Porque é interessante que, em função da nossa primeira reação, não é? Aquilo que nós temos observado é que quem inicialmente se comprometeu mais com a ideia de isto não é assim nada de especial, terá tido uma tendência ao longo de semanas, e agora as semanas já se transformaram em meses, de estar em busca de informação que valide a sua primeira reação. Claro. Tal como quem acha que se devia ter reagido mais rápido vai dizer que pessoas como eu que disseram para ter mais calma é que estragaram isto tudo. Sim, ou seja, nós vamos ter tendência, sei lá, quem não estou a dizer calma no sentido de proteger as pessoas e... Sim, agora estás a defender. Sim. Mas esta... olha, eu não quando em treinamento se começou a falar de que se calhar uma boa medida é nós ficarmos todos em casa, né? Eu reagi com muita cautela a essa medida. Aliás, hoje, depois de nós já estarmos há 4 semanas em casa e de uma grande porcentagem da população estar há muito tempo em casa, eu ainda não sei se isto foi uma boa medida. Portanto, eu não esta foi uma das medidas em relação às quais eu não me comprometi muito. Nem dizer, olha, que bom que vamos fazer isto, nem dizer que horrível que vamos fazer isto, não é? Eu percebo que tinha que se decidir alguma coisa. Eu não queria estar no lugar de quem teve que tomar essas decisões. Mas não estou nada seguro disto. Nem acho que os números possam validar uma opção ou outra neste momento. Talvez mais tarde eles possam validar. Mas aqui, o que eu achei mais interessante, e era isso que eu queria aqui expor um bocadinho na nossa conversa, é que a primeira... Se eu tenho uma notícia e reajo passado 30 segundos, eu vou reagir com menos informação do que se reagisse passado 3 horas, ou reagisse passado 3 dias ou 3 semanas. E, do ponto de vista lógico, é bastante ilógico eu ficar agarrado à minha primeira reação. Não é? Portanto, se eu tiver aqui um bom autoconhecimento, eu posso estar tranquilo e dizer, olha, eu inicialmente tive esta reação, depois fui em busca de mais informação e de repente a minha primeira reação até se viu confirmada ou pelo contrário não se viu confirmada. E portanto agora tenho esta opinião. É um bocadinho como fazemos quando conhecemos uma pessoa nova, não é? Aquela teoria de que em poucos segundos nós formamos uma opinião sobre o outro e que essa opinião que temos em relação ao outro é muito difícil o outro conseguir mudar. Certo. Não é? Certo. Portanto, por muito que ele tende, se a minha primeira opinião foi essa pessoa é mentirosa ou essa pessoa não é de confiança, então vou constantemente... Nem que seja 10 anos mais tarde vais dizer, eu sempre tive aquele feeling, não é?
E aqui acho que o princípio é muito parecido, né? Quando conformamos uma opinião em relação a algo tão rápido, que quase, isso que eu queria dizer, é quase inevitável. O truque está depois, de como é que nós nos relacionamos com a nossa própria opinião. É isso que estás a propor. Sim, nós podemos aprender a expandir este espaço, não é? Este espaço entre o estímulo e a nossa reação. E podemos desistir de nos comprometermos logo com uma resposta. Alguém pode dizer, olha, o que é que tu achas sobre isto? Olha, não sei. Eu estava a pensar nisso, ainda há pouco estava numa troca de mensagens num grupo, e alguém partilhou uma coisa e outra pessoa respondeu, só não concordo em relação ao X. E eu respondi que eu não concordo nem discordo, e tenho-me apercebido que eu cada vez mais, durante estas semanas, tenho dito muitas vezes isso, não concordo nem discordo, não tenho opinião, não tenho informação suficiente, e mesmo que tivesse informação suficiente, não sei qual seria a quantidade suficiente, eu acho que não tenho conhecimento suficiente para avaliar de uma forma competente a informação que tenho. Sim. Né? E isto tem-se vindo a reforçar. Por outro lado, esta daqui, eu não sei qual é a minha opinião. Agora. Só que eu acho que em momentos onde nós sentimos incerteza, é? O facto de eu me comprometer com uma opinião dá-me momentaneamente alguma certeza que e dá-me okay. um lado, dá-me um grupo a qual eu possa pertencer. E dá-me um grupo a que eu possa pertencer, não é? E é isso que pode-me dar alguma segurança, não é? Então, só que é uma ilusão mental, porque queria que eu estou do lado certo. Porque a segurança não vem da posição em si, vem da sustentabilidade da posição, não é? E um efeito que que algumas pessoas têm recorrido aqui até para explicar algumas das dinâmicas sociais a que nós estamos a assistir, que é o famoso efeito de Dunning-Kruger, que é um efeito que pressupõe que conforme tu aumentas o teu conhecimento sobre uma determinada questão, conforme tu aumentas o conhecimento, aumenta a probabilidade de tu achares que não sabes o suficiente. Pelo contrário, quando tu tens muito pouco conhecimento, aumenta a probabilidade de achares que sabes o suficiente. Não é? Isso é um efeito muito poderoso, porque faz com que quem mais sabe subvaloriza o seu conhecimento e quem menos sabe sobrevaloriza o seu conhecimento. Tenho pensado nisso, curiosamente. Vou falar outra vez do epidemiologista do Estado, do epidemiologista-chefe, acho que é assim que se diz em português, não é? O Anders Tegnell, na Suécia. E é curioso porque ele é médico, né? Ele foi uma das pessoas à frente do trabalho com a ébola em África. E é muito engraçado, ele nunca dá certezas de nada. E ele diz muitas vezes, isto ainda não sabemos, queria mais informação sobre isso para te poder dar uma opinião, e ele assume todos os dias a falta de informação. E acho que isso é curioso. Pelo menos eu não estou muito habituada a isso neste tipo de contextos, né? Porque costuma-se querer afirmar mais as certezas, dizer sim, a curva está a baixar, e ele está sempre a utilizar uma linguagem muito cuidada. Parece, ainda há pouco estava ali, parece que está a planar, vamos ver. Não é? Tu lembras-te da história que serviu de base à formulação deste princípio do Dunning-Kruger? Não lembro muito bem. Portanto, estes foram uns psicólogos que eles foram despertados por uma notícia que eles ouviram já não me lembro se viram na televisão ou ouviram na rádio, uma notícia no local onde eles moravam, nos Estados Unidos, tinha sido preso um assaltante de bancos. E que tinha sido um tipo que entrou no banco, fez um assalto ao banco, de cara destapada, e depois foi-se embora. E passado 2 ou 3 horas, bateram-lhe à porta, era a polícia, e foram-no buscar, não é? Viram as imagens, identificaram quem era a pessoa e foram-no buscar a casa. E quando foram buscar, ele agiu com enorme surpresa. Como é que estes tipos sabiam que era eu? E os polícias ficaram também surpreendidos. A surpresa deles era contrária. Como é que este tipo achou que ia fazer um assalto de cara destapada? Nós fomos
fomos às nossas redes de informação e rapidamente demos com ele. E então ele contou-lhes que ele tinha lido, num sítio qualquer na internet, tinha lido que se tu escreveres com sumo de limão, que é uma experiência que muitos de nós fizemos quando éramos miúdos. Se tu escreves se pegares em sumo de limão, não é? E escreves numa folha, não vês nada, é tipo tinta invisível. Sim. E depois mais tarde, com uma fonte de calor, consegues rolar, né? Uhum. É uma brincadeira que os miúdos fazem. Sim, é tipo, lembro-me de fazer tipo agente secreto e não sei o quê. Portanto, este tipo, quando viu isso, teve uma ideia genial, que era, eu vou pôr sumo de limão na cara e as câmaras não vão poder apanhar a minha cara. Portanto, eu basicamente vou estar invisível, não é? As pessoas que depois entrevistaram este tipo chegaram a uma conclusão, porque chegaram à conclusão que ele não era maluco, ele era simplesmente idiota em relação àquilo. Sim. Ele teve uma ideia e como ele não tinha nenhum outro conhecimento sobre química ou que pudesse de alguma forma fazer com que ele olhasse para aquela primeira ideia como se calhar não é bem assim. Como ele não tinha nenhum conhecimento que lhe pudesse dizer isso, ele simplesmente acreditou naquela ideia que teve. Não é? E o efeito de Dunning-Kruger está muito presente porque tu vês que algumas pessoas que dedicaram a sua vida a estudar propagação de doenças, a estudar propagação de vírus, a estudarem como é que nós socialmente podemos lidar com isto, que dedicaram uma parte da sua vida a estudar os impactos económicos das várias opções que estão à tua disposição. Estas pessoas, na maior parte dos casos, estão a dizer isto é complexo. Porque nós vivemos num mundo onde tudo está ligado com tudo. Ainda não sabemos. Não sabemos o suficiente sobre o vírus. Só que isso não é socialmente aceite. Isso que eu queria chegar. Mas ao mesmo tempo temos milhões de pessoas cheias de certezas sobre isso, não é? Eu no outro dia estava a ler e já agora, quem nos está a ouvir pode ver aquele confirmation bias em ação neste momento. Porque nós podemos dizer alguma coisa que valida aquilo em que tu já acreditas. E a tendência será dizer, não, o Pedro e a minha estão lá. Mas também podemos dizer alguma coisa que é contra aquilo em que tu acreditas. E podes perceber que a primeira reação interna é, isto não é bem assim, ou estes tipos não sabem nada. Não é? Porque, por exemplo, eu no outro dia estava... O que não quer dizer que nós os dois também não tenhamos confirmation bias, que obviamente temos. Não tínhamos. Não é assim que diz. Agora parecias o ministro no outro dia. Ele diz possamos, mas isso eu não digo. Eu digo possamos. Sim, mas tu és sueca. Depois eu tenho desculpa. Sim, tu tens desculpa. Sim. Mas eu estava, por exemplo, a reparar que em algumas universidades, eu acho que me contaste um caso na Suécia, mas eu já vi outros casos. Em algumas universidades e alguns laboratórios ainda estão a procurar confirmar que o vírus é transmitido por via aérea. Sim. Há sítios onde ainda estão a procurar confirmar isto, porque dizem a evidência que nós temos não é clara. Exato. Não é? Sim. Nós temos pessoas a apresentar teorias muito dispares sobre o que é o vírus, qual é a natureza do vírus, como é que ele se propaga, de onde é que ele veio. E algumas destas pessoas que estão a lançar estas hipóteses não é porque são totós e ouviram na televisão e agora se lembraram. Não, são as pessoas que mais sabem sobre isto. E por saberem muito sobre isto têm muitas dúvidas. Não é? E também como agora que quem está muito convencido em relação aos 5G, eu já agora não tenho opinião em relação a isso, também está a fazer de tudo para provar que o 5G é que é o problema. É um bom exemplo. Nos últimos dias, o YouTube decidiu retirar do seu canal, né, da sua plataforma, os vídeos que procurassem estabelecer uma ligação entre 5G e coronavírus, por considerar que isso era meramente especulativo e era conspiracionista e não acrescentava nada. Não deixa de ser curioso essa decisão. Sim, não deixa de ser curioso por comparação com milhões de outras coisas que tens no YouTube. Okay. Só que o que eu achei interessante foi que quem acha que essa ligação faz sentido, viu no facto do YouTube estar a retirar os vídeos uma validação de que isto faz sentido. Certo. Isto faz tanto sentido que eles estão cheios de medo e começaram a retirar os vídeos. Quem acha que isso é um disparate diz a prova de que isto é um disparate é eles terem tirado aquilo. Não é? Portanto, o mesmo ato e a mesma coisa que nós observamos pode servir simultaneamente de validação uma coisa como a outra. para oposições opostas. Exato. Para oposições opostas, não é? Nós vimos, por exemplo,
uma das pessoas que se comprometeu muito rápido com uma opinião ou uma posição em relação a tudo isto foi o Donald Trump, não é? Ele foi uma pessoa que optou pela via de isto é uma gripe, não tem problema nenhum e nós temos isto baixo de controle. E agora os Estados Unidos são o país que tem mais casos e provavelmente vão ser aquele que vai ter mais mortes, etc, etc. O que é que ele faz? Ele podia dizer, olha, se calhar a minha reação foi um pouco extemporânea, não tinha dados suficientes ou olhei para a situação de uma forma e agora tenho uma opinião diferente. Não, o que ele diz é, se não tivesse sido a forma como eu reagi, agora era muito pior. Ora, quando nós entramos neste tipo usamos este tipo de lógica, nós vamos investir toda a nossa energia só em validar aquilo que nós já fizemos. Sim. Eu tenho que falar do meu crush outra vez, o Anders Tegnell, o meu crush, o meu crush epidemiologista. Pensei que o teu crush era o Justin Trudeau. Não, agora não, agora é o Anders. Não, esse é o meu crush político. Mas ele estava a pensar nisso, porque neste momento está-se na Suécia, né, que já sabem que tem uma estratégia diferente. Mas ele ainda ontem, acho eu, estavam a falar dos lares e ele estava a dizer que nós não estamos o que nós fizemos para proteger os idosos que estão em lares não está a chegar, nós não estamos a conseguir, não é? E ele estava no fundo a dizer que temos que fazer mais em relação a isso e decidiu uma série de outras medidas, mas essa capacidade de dizer não, aquilo que se fez não foi suficiente, não é? O meu bias diz-me que isso é muito positivo. Sim. Agora, a razão pela qual nós fazemos isso, porque é que nós ligamos esse confirmation bias, não é? Porque se nós seguirmos aqui as teorias evolucionistas, todas as coisas que eu tenho à minha disposição, elas estão presentes em mim porque elas devem ter algum benefício do ponto de vista da evolução. Certo. Não é? E quando eu mudo muitas vezes de opinião, não é? Olha, decidi isto, agora peraí, não, agora pensei melhor, ou falei com uma pessoa, ou tenho mais informação, agora penso diferente. Olha, mas agora até vou mudar a minha estratégia, porque quando eu faço isto, eu sou percepcionado pelos outros como sendo uma pessoa incerta. Quer dizer, então agora o Pedro diz-me que acredita numa coisa. Não é de confiança, porque ele diz-me que acredita hoje, mas que daqui a uma semana está a dizer que esteve a ler um livro e agora tem uma opinião diferente. Então, aquilo que nós fazemos para mascarar esta incerteza que é natural, nós não sabemos tudo, claro, não é? Nunca vamos saber. Nós fazemos de conta. Então, colocamos os nossos recursos a servir à agenda de eu vou mostrar aos outros que sou altamente confiável e confiante e consistente. E que quando há essa crença muito forte na sociedade na importância da consistência. Se eu disse uma coisa, agora vou manter, não é? Nem que seja 10 anos depois. Mas há 10 anos tu disseste no Twitter, escreveste uma coisa diferente. Então, como eu quero fugir a isto, eu estou disposto a manter a minha opinião. Só que, porquê é que isto é tão danoso? Porque às vezes, para eu manter a minha opinião, eu vou mentir, claro, eu vou desprezar a informação contrária, eu vou afastar pessoas que têm opiniões diferentes das minhas, não é? E vou, em vez de estar em busca de mais informação e de ligar os meus programas de curiosidade, de abertura, da aproximação de que nós tanto temos falado aqui, eu vou fazer o contrário, que é vou julgar quem é diferente de mim e vou-me fechar àquilo que é diferente. Claro. E isso, em última análise, faz com que o meu processo de tomada de decisão seja altamente ineficiente. E não é um processo onde eu possa encontrar liberdade. Certo. É? Porque o que eu sinto, né? Eu sou também uma pessoa de opiniões fortes e eu posso totalmente opiniões e convicções em relação a certas coisas. Se falaste comigo sobre parentalidade, eu vou totalmente só te falar de coisas que comprovam a minha opinião já formada e as minhas convicções em relação ao que está certo na parentalidade, não é? Porque isso é muito forte em nós. Eu acho que nós, como humanos, fugir disto é muito desafiante. Só que isso às vezes pode te impedir de melhorares até o teu resultado e de te aproximares daquelas que são as tuas intenções. Totalmente, não é? E a tomada de consciência disso acho que é realmente importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Não é? Nós temos tendência a justificar os investimentos que já fizemos. Exato. Não é? É por isso que, por exemplo, se investimos num negócio, mesmo quando todos os dados indicam de que aquele negócio não vai correr bem, nós mantemos agarrados
à ideia do negócio, que é para não admitirmos que há ali um investimento que não foi Que muito foi em vão. que foi em vão, não é? Agarramos a relações que já não funcionam. Curiosamente, depois, quando finalmente decidimos que ela não funciona, invalidamos tudo o que estava para trás. Fui um Palermo, andei 10 anos com esta pessoa. Como é que eu não vi desde o início que esta pessoa... Né? E temos dificuldade em navegar num mapa que é assim mais... que é mais inconsistente. Quer dizer, olha, de facto, durante 3 anos eu tive uma relação fantástica com esta pessoa. Depois houve coisas que mudaram e agora a relação já não me interessa. Ou agora sinto-me magoado. Okay, mas não foi sempre assim. Mas nós sobrevalorizamos aquilo que pensamos agora e vamos mudar o passado para que ele bata certo com o que nós pensamos agora. Claro. Só que o chegar ao momento em que eu agora penso uma coisa diferente do passado enfrenta uma série de barreiras, que são os tais vieses ou preconceitos, que é eu prefiro encontrar informação que valida aquilo que eu digo. Tu tens algum exemplo teu de opinião que mudaste? Bem, eu tenho muitos exemplos de opiniões que mudei em relação a pessoas. Né? Por exemplo, eu tenho uma série de casos, e tu de certeza que lembras de alguns deles, em que, por exemplo, eu envolvi-me com um parceiro de negócios e tu disseste-me, a tua primeira reação foi esta pessoa não é de confiança. E como eu já estava comprometido, eu comecei a ter muitos sinais de que aquela pessoa não era de confiança, só que eu preferi atirar esses sinais para debaixo do tapete e manter-me ligado à minha percepção inicial. Não é. Ou então desculpar. Não, mas foi porque a pessoa estava um bocado nervosa. Ou não era bem isso que a pessoa queria. Porquê? Porque eu estou a procurar confirmar a minha opinião anterior. Né? Repara que isto que eu vou dizer agora é bastante forte. Mas há algumas pessoas que têm uma agenda escondida que não é nada consciente, nem elas, se pensassem sobre isto, acho que poderiam eventualmente até mudar a sua agenda. Mas há pessoas que quase que preferiam que morresse muita gente com o coronavírus para depois dizer, estão a ver, como eu sempre disse que isto era muito perigoso e agora por causa destas pessoas que não ligaram nenhuma, agora morreu esta gente toda. Algumas pessoas quase que preferiam isto que se lhe darem, por exemplo, uma hipótese de, olha, e se agora se descobrisse que afinal aquilo não era assim tão perigoso e já não morriam essas pessoas todas? Porque em vez das pessoas dizerem assim, uau, isso era a melhor coisa que podia acontecer, quem me dera estar errado em relação a isto. Só que é difícil, inconscientemente é difícil desligarmos assim das nossas opiniões. Claro. E investimos muito nas nossas opiniões. Claro. Eu lembro eu tive um tipping point em relação, estava a falar da parentalidade, porque eu nem sempre acreditei naquilo que acredito hoje. E o processo, não é, de essa tomada de consciência que eu fiz para uma realidade que eu hoje em dia defendo com unhas e dentes, não é? Foi o Yes Período que me ajudou a fazer. Foi muito doloroso, não é? Foi muito doloroso essa passagem, foi por exemplo, de passar a acreditar realmente no igual valor. Não é? Algo que nem sempre consigo pôr em prática ainda. Sim. Não é? Mas Então, e qual é que é o truque aqui? Estivemos a falar deste bias, não é? deste preconceito que às vezes pode ter efeitos tão negativos na nossa vida, porque ficamos muito agarrados a uma primeira reação e depois deixamos de ver informação que possa invalidar a reação inicial e ficamos agarrados a ela, e isso pode ter efeitos mesmo muito negativos, devastadores até na nossa vida. O que é que nós fazemos? Primeiro, acho que é fazer esta tomada de consciência. Primeiro é fazer a tomada de consciência. Não achas que pode ser útil utilizar a mente de principiante do mindfulness, que é... E não só. Deixa-me olhar outra vez para isto como se fosse a primeira vez, sem estar comprometido com esta bagagem. Eu acho que olha, deixa-me olhar isto primeiro sem julgamentos e deixa-me ter paciência para criar o tal espaço entre emoção e reação, estímulo e resposta. Deixa-me então olhar agora com isto com uma mente de principiante. Confiando que aqui neste processo, sem esforço emocional envolvido, vou olhar para isto e aceitando aquilo que está a acontecer neste momento, aquilo que está presente aqui, para poder deixar depois aquilo que não me serve e encontrar a minha verdade através de um processo
mais mindful, no fundo. Porque passamos pelas 7 atitudes. Depois buscar aí as atitudes todas do mindful. E mesmo assim, posso adicionar os da Heartfulness. O primeiro, que é a abertura, que acho que é mesmo a primeira coisa aqui. E eu estar aberto a questionar a posição que eu escolhi. Né? E estar aberto a olhar para um todo, o máximo do todo que eu conseguir observar. Porque utilizando as atitudes de mindfulness, à partida, vou ter mais informação ao dispor. Não é? E depois o último, que é a generosidade, e também conseguir ser suficientemente generosa ou generoso para os outros neste processo chegarem a conclusões diferentes das minhas. Bom, parece-me bem. Faz sentido? Eu acho que faz muito sentido. Acho que algumas dessas coisas eu tinha pensado nelas, outras estou a pensar como agora estou a ficar mais claro que não são 2 ou 3 atitudes do mindfulness, mas são talvez todas as atitudes do mindfulness que entram aqui em ação. E para mim, nesta situação em particular, é uma grande prática conseguir ser generosa quando sinto que alguém está a propagar muito medo, muito os julgamentos, muito, né? Ter generosidade o suficiente para oferecer espaço também a isso. Esse é um desafio que eu pessoalmente tenho. O desafio que tem posto mais à prova a minha generosidade em relação a, portanto, ser generoso para quem pensa diferente de mim. Sim. Ou para com quem está a ter uma reação emocional diferente da minha. A minha maior dificuldade está a ser com este clamar quase público de, por favor, retirem-me as minhas liberdades. Isso para mim está assim a ser... Está a mexer muito comigo também. Está a mexer um bocado com isso. Este clamar, tirem-me as minhas liberdades e, muito importante, tirem as liberdades aos outros. Garantam que ninguém sai de casa, castiguem quem faz. Sim. Entendendo a razão pela qual as pessoas estão a fazer isso, qual é a intenção última, acho que no meio deste processo estamos a perder contacto com coisas que são mesmo muito importantes na experiência humana. E com coisas que perdê-las muda significativamente a nossa experiência. E sem pensarmos bem qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar para mantermos a nossa liberdade e de que é que nós estamos dispostos a abdicar para, por exemplo, conseguirmos manter a nossa segurança ou a nossa pseudo-segurança. Esse medo do fascismo de catástrofe. Sim. É o medo do fascismo de catástrofe está aqui de facto um bocadinho presente em mim. No caso há um pedido por parte do próprio povo de que tomem conta disto e eu abdico de todos os meus direitos para poderem fazer isso. Isso para mim é muito assustador. É assustador quando isso é feito sem nenhuma consciência do que está a acontecer. É só uma primeira resposta ao medo, porque nós sabemos que, em parte, foi este fascismo de catástrofe foi o que criou o surgimento do nazismo na Alemanha. Não o surgimento, mas a chegada ao poder do nazismo na Alemanha. A estrutura é essa, não é? Sim, e em muitos outros sítios. A Revolução Bolchevique. Temos N casos no mundo onde, por nós querermos mais segurança, abdicamos da nossa liberdade. Isso pode ter efeitos devastadores, não é? Agora, o nosso podcast não é um podcast de política. Não. É um podcast de desenvolvimento pessoal. Portanto, eu vou pegar aqui nestes meus medos e vou usar mindfulness. Vais observá-los? Vou observá-los, vou usar mindfulness e depois vou sair daqui a sentir muito melhor. Antes de terminarmos aqui o nosso episódio, queria só relembrar os recursos que nós procuramos pôr à disposição de quem nos segue e também quem... Eu senti aqui também uma certa responsabilidade de algumas pessoas no meio desta confusão toda a dizer, olha, deixa ver o que é que o Pedro está a dizer, deixa ver o que é que a Mia está a dizer. E isso para mim, isso foi bom, porque ajudou-me também a expandir este tal espaço. Não me comprometer já com alguma coisa, deixa-me investigar mais, deixa-me pensar melhor. E aliás, nas nossas conversas não temos tido certezas nenhumas em relação a isto. Não, pelo contrário. Portanto, mas temos certeza em relação a umas coisas. Que o kit mental e emocional, que é uma boa estratégia, portanto, para quem não seguiu ainda o curso, está na altura de fazer as lições ou de se inscreverem no curso, que até 30 de Abril e ele está disponível, é gratuito. Lançamos o projeto Profissionais de Saúde, que tem um conjunto de áudios que têm por base as ferramentas da PNL, da hipnose, e que está a ter excelentes feedbacks. Ainda não chegou a tanta gente quanto eu gostaria que chegasse, porque foi um projeto que foi criado a pensar especificamente em profissionais de saúde
que estão a lidar com stress, com ansiedade, com o medo, e as ferramentas são de muita qualidade. Temos pessoas já, muita gente que experimentou e utilizou. Olha, tenho mais um agradecimento que recebi há bocado para te passar, porque a criação foi tua, não é? Sim. Nós temos tido muitas pessoas, inclusive pessoas que estão no Brasil a lidar com esta situação também, pessoas que estão em Inglaterra, que estão em França, pessoas que estão a utilizar esta ferramenta, e é uma ferramenta que foi feita mesmo do coração, e espero que chegue a ainda mais pessoas durante as próximas semanas. Partilhem com profissionais de saúde. Com profissionais de saúde, sim. E se têm acesso a grupos no Facebook, no WhatsApp, de médicos, de enfermeiros, de profissionais de saúde, partilhem. No outro dia ouvi uma cardiopneumologista a protestar que eles também fazem parte dos profissionais de saúde, são essenciais, claro que sim, neste processo de tratar as pessoas que têm Covid-19, portanto também para os cardiopneumologistas. Sim. E colocamos também, fizemos meditações, não é? Que colocamos. E vai haver mais. Provavelmente vamos fazer mais, porque o feedback tem sido mesmo muito bom. Não é? Acho que a primeira meditação que nós colocamos, aquela que eu fiz, já teve 5.000 pessoas a ouvir. Portanto, acho que vamos fazer isso, vamos fazer mais vezes, porque acho que está a ser um bom meio também de contribuirmos. Lançamos recentemente, com um grupo de mais de 20 coaches, lançamos também um projeto de mais de 20 coaches que estão disponíveis para falar com pessoas que estejam a necessitar da ajuda de um coach. Está disponível no site da Life Training? Está disponível no site da Life Training, mas eu vou pôr os links todos para estes projetos, para quem quiser segui-los. Portanto, nós estamos a procurar contribuir de todas as formas que conseguimos. Estamos a contribuir através do podcast, que continua a ser gratuito e com todos os seus episódios disponíveis, não é? Sim. E ainda temos aí mais umas novas iniciativas para lançar. Eu estou muito interessado em partilhar mais ferramentas mentais, ferramentas de PNL, de hipnose, e que sejam práticas. Tu até perguntaste nas tuas redes sociais no outro dia o que é que eles queriam, era isso mesmo, não é? Eu perguntei nas redes sociais se as pessoas preferiam ter lives com conversas longas e que pudessem entretê-las, ou se preferiam ter ferramentas práticas. E parece que eram ferramentas que ganhou... Tipo 98%, é 400 votos. Só que, claro que a pergunta também, a forma como eu apresentei o ponto 1, que era lives longas. E tu tinhas um bias forte. Eu tinha um bias forte, porque eu já tinha decidido que queria mesmo entregar ferramentas. Até porque, para ouvirem conversas longas, tem aqui o nosso podcast. Exatamente. Sim. Sim. Olha, já está por hoje, não é? Já. Obrigado por mais esta conversa minha. Obrigada, e esperemos que estejam úteis estas conversas. E qualquer dia começamos a fazer episódios sem serem isolamento social. Sem ser sobre... nem uma única vez vamos mencionar a palavra vírus. Quero voltar para os nossos estúdios. Também temos saudades dos nossos amigos na Draft. Ok. Tá, obrigado. Então, obrigada, Pedro, e obrigada a todos.